De volta com o Jornal Integração e hoje é dia do quadro O Assunto é Nutrição. E aqui comigo a nutricionista Aline Medeiros. Bom, e o assunto hoje do Assunto é Nutrição, nós vamos falar sobre o glúten. Com certeza aí assistindo TV ou até mesmo indo no nutricionista, já te falaram aí para cortar o glúten. Mas afinal, que substância é essa? Por que a gente deve cortar isso? E será que a gente realmente deve cortar? Bom, tudo sobre isso a gente vai falar agora aqui com a Aline. Bom, Aline, mais uma vez, seja bem-vinda aqui na TV para poder falar sobre esse assunto do glúten, que muita gente tem dúvida e é mais que necessário falar sobre isso, né? Boa noite, Henrique. Eu que agradeço o convite por estar aqui mais uma vez e vamos falar hoje então sobre o glúten. Bom, Aline, sobre a questão do glúten, explica para quem não sabe, né, o que é o glúten e qual que é a função dele nos alimentos? Então, o glúten, ele é a proteína do trigo. Então, ele vai estar presente aí no trigo, em cevada, né? Então, ela é um tipo de proteína vegetal. Bom, em relação a quando vai para o alimento, por que quando então a gente se alimenta desse tipo de comida, a gente sofre alguns efeitos? Qual que é a função do glúten dentro do nosso organismo? Então, o glúten ele vai fazer mal apenas às pessoas que têm a doença celíaca, que elas são intolerantes ao glúten, assim como tem a intolerância à lactose. Então, para a pessoa que não tem a doença celíaca, ele não vai fazer mal algum. Mas para quem tem essa intolerância ao glúten, ela vai ter uma má digestão e aí pode causar diarreia, ou prisão de ventre, ou um estufamento abdominal. Então, é nesses casos que ele deve ser cortado, né? É para as pessoas que são portadoras da doença celíaca. Bom, muitas pessoas falam assim, quando eu como alguma coisa que envolve ali o glúten, né? Inclusive, tem algumas embalagens que fala contém ou não contém glúten. Geralmente assistindo TV ou então vendo outros profissionais falando, sempre falam assim, o glúten ele vai inflamar o seu corpo. Isso realmente acontece? O glúten ele é capaz de inflamar o corpo e, além dele, tem outros alimentos que também inflamam o nosso organismo? Então, ele pode causar uma inflamação na nossa barreira intestinal, né? Porque ele não vai ser absorvido, porque ele vai ter um problema ali na digestão. Então, pode sim causar, mas é por esse motivo, por não ter sido digerido tão bem. E temos sim outros alimentos que podem causar inflamação no nosso organismo, que geralmente são alimentos industrializados, são alimentos que têm alto teor de açúcar ou então de gorduras, álcool também. Bom, o glúten ele é tido também como vilão. Você que é nutricionista, você percebe isso também, que as pessoas já chegam ali querendo cortar o glúten ou não? Geralmente você sempre indica manter ele ali na alimentação. Então, não é necessário fazer a exclusão do glúten para quem não tem a doença celíaca. Primeiro, porque não vai fazer tanta diferença assim nos nossos resultados e nem a saúde da pessoa. E geralmente a dieta fica muito restrita sem esses tipos de alimentos que não contêm glúten. E também fica com um valor muito alto, porque esses alimentos que têm a exclusão do glúten, eles são mais caros. Então, se a pessoa não tem a necessidade de cortar, então não vejo a necessidade por esses motivos e muitas das vezes os próprios pacientes não vão querer fazer a exclusão desses tipos de alimentos. Então, não tem a necessidade. Já para as pessoas que são portadoras da doença celíaca ou têm alergia ao glúten, intolerância, então a gente precisa sim cortar, né? Excluir mesmo, porque qualquer pouco que a pessoa consome, ela vai se sentir mal. Então, o ideal é excluir mesmo esse tipo de alimento do seu dia a dia. Agora, essa doença celíaca que você está falando, explica para os nossos telespectadores como que ela surge e quais são os primeiros sintomas ali. Porque muitas vezes a pessoa está comendo ou então está passando mal e ela, às vezes, eu estou com um mal-estar, mas às vezes não liga uma coisa com a outra, de que é a alimentação que está envolvida nisso, né? Então, como que começa isso? Então, é importante, né, a gente ressaltar isso, porque às vezes a pessoa está sentindo esses sintomas, mas nem imagina o que pode ser.
E hoje em dia hoje em dia não, sempre na verdade, né, aqui na nossa região o pessoal faz muito uso de quitandas, né, adoro uma quitanda, bolos, biscoitos, tudo isso contém o glúten. Alimentos industrializados também, que é muito presente na alimentação da população, também a maioria tem, né, o glúten. Então, às vezes está se sentindo mal e não sabe o motivo, né? Então, se sentiu algum desconforto abdominal, distensão abdominal, se sentiu ali um estofamento, se sentiu ali que está com prisão de ventre ou então com diarreia, todos esses são sinais que o corpo pode dar da doença celíaca. São os primeiros sinais que pode acontecer. E aí é necessário buscar um nutricionista ou um endocrinologista para poder avaliar isso direitinho, né? Isso. Primeiramente, para a pessoa saber, né, viu esses sinais, procura um gastroenterologista para fazer o teste de intolerância ao glúten, para ver se realmente tem a doença celíaca, e aí já busca o nutricionista para fazer uma dieta ali com alimentos que não vai atrapalhar, né, a pessoa ali na sua saúde e nem no seu bem-estar. Então, primeiramente, é bom diagnosticar que realmente está com a doença celíaca para depois procurar um nutricionista, ou então, se já sentiu algum desconforto, pode ser alimentação, às vezes não vai ser o glúten, às vezes a gente descobre que é outro alimento que não seja os que tem o glúten ali presente, e melhorando a alimentação a gente já consegue ter melhora desses sintomas. Bom, e aquela pessoa que hoje faz algum tipo de exercício físico, às vezes quer emagrecer e quer tirar o glúten da sua alimentação, você indica realmente tirar o glúten ou, por exemplo, comer menos esses alimentos que contenham essa substância? Então, o glúten ele não vai fazer com que ninguém ganhe peso ou ganhe gordura, né? Então, a gente não precisa tirar ele para a questão do emagrecimento. O que acontece é que, geralmente, os alimentos que têm o glúten, eles vêm acompanhados de uma grande quantidade de gorduras, né? Como, por exemplo, as quitandas que a gente já citou. Alimentos industrializados também costumam ter muito teor de gorduras saturadas, tudo mais, né? Então, é por esse motivo que a pessoa vai ganhar gordura e não por causa do glúten. Mas hoje a moda é o glúten, né? Então, todo mundo já coloca a culpa nele. Mas o glúten, ele não vai gerar ali um ganho de gordura. Ele só vai fazer mal realmente para quem não tolera a digestão dele. Bom, Aline, nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que quer saber mais informações ou tirar dúvidas, como que pode fazer contato? Então, pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é @nutri.alinemedeiros, e também pelo WhatsApp, que é 379-9943-0370. Tá certo, então, Aline, daqui 15 dias a gente se vê novamente em mais um Assunto é Nutrição. O Jornal Integração agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Até já.